Quando nós olhamos, por exemplo, a natureza, as coisas criadas, quando nós olhamos, por exemplo, um pequenino como Isaac, quando olhamos a beleza de uma flor, um passarinho que nos encanta com o seu canto, quando nós olhamos uma paisagem que enche os nossos olhos, e hoje à tarde, hoje meio-dia, a boa parte da igreja esteve ali no acampamento Batista, onde nós tivemos o nosso almoço em conjunto ali, e esse almoço foi pró-missões, a obra missionária, e aquele acampamento ali, para quem conhece, tem uma vista muito linda. Quando a gente enxerga essas coisas, a gente começa a notar quem nós realmente somos. Nós sabemos que somos capazes de grandes realizações. Grandes realizações. Minha mãe, já falecida, faleceu, e para ela o homem não foi a luta, porque ela não cabia na cabeça dela a ideia de que conseguíssemos, como humanidade, como seres humanos, fazer uma nave, sair daqui com pessoas dentro e pousar lá na Lua. Tem tantas coisas que o ser humano faz, realiza, e que nós usamos no dia a dia, e nós não temos ideia, às vezes não paramos para pensar o quanto o ser humano é bonito, o quanto o ser humano é lindo, o quanto a capacidade que nós temos é extraordinária. Mas o ser humano tem uma coisa: com toda essa capacidade, com toda essa habilidade, o ser humano é cheio de medos. Você tem medos? Você tem receios? Você tem dúvidas na sua vida e por vezes você não sabe o caminho a seguir? Para onde ir? O que fazer ou deixar de fazer? A palavra de Deus, ela é linda em todos os aspectos, mas uma das coisas que a embeleza é porque ela não trata apenas do ideal, ela não trata apenas daquilo que deve ser, mas ela revela à luz do que é, o que Deus tem para mim e para você. Por isso ela mostra homens, mulheres, na Bíblia, que tiveram lutas e dificuldades, e até mesmo dificuldade para compreender as coisas de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O Eli está me lembrando. Cadê a Rosângela? Rosângela da Sebinibra. Está lá, Rosângela, obrigado pela sua presença também, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui, também nos honra com essa atitude de estar com a gente comemorando esse ano de projeto. Achou? Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, quero ler, que diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? O contexto dessa passagem é uma conversa de Jesus com os seus discípulos. E aí eu queria que você imaginasse um pouquinho Jesus Cristo. Mas não o Jesus Cristo que a gente tem como um símbolo de fé muitas vezes. E aí achamos que ele é apenas um exemplo, ou talvez alguém que viveu na história. Eu quero que você enxergue a pessoa de Jesus Cristo. Quando que Jesus veio a este mundo? Bom, nós contamos aí no nosso calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Então, falando nesses termos, depois de Cristo, nós estamos em 2015. Então, é correto afirmarmos que, pelo menos há 2015 anos atrás, Jesus estava aqui nesta terra, havia nascido aqui, andava no meio das pessoas, mas nasceu como uma criança pequenina, nasceu exatamente como Isaac nasceu, a não ser por conta da concepção de Jesus, que não foi a semelhança da minha e da sua, quando fomos concebidos pela nossa mamãe, porque ele foi concebido de uma forma extraordinária. O Espírito Santo de Deus agiu na vida de Maria, e ela concebeu e deu à luz a este filho, a esta criança. Mas essa criança cresce como eu e você crescemos, comendo papinha, comendo angu, tomando leitinho, aprendendo a mastigar um pouquinho mais alimentos mais sólidos. Teve que aprender a dar os primeiros passinhos também, assim como eu e você. Só que chega um momento da sua vida em que ele começa a se revelar às pessoas de uma forma diferente. E as pessoas começam a olhar para aquele ser humano que tinha pés como eu, mãos, se movimentava como nós, tinha as mesmas necessidades da nossa biologia. Eles começam a perceber algo diferente em Jesus. A começar por João Batista, que era um profeta que o Senhor Deus havia enviado, e esse homem falava e andava de uma forma estranha, com roupas estranhas. Talvez para muitos das igrejas aqui hoje o pastor esteja com a roupa estranha, né? Pelo menos não comum aqui no culto. Ele andava assim, estranho, comia coisa estranha, mel e gafanhoto. Mas esse homem dizia assim: vocês, gritava para as multidões, vocês precisam arrumar o caminho de vocês, vocês precisam endireitar a vereda da vida de vocês, porque está próximo o reino dos céus. E esse homem começa a pregar, falar, e uma das formas das pessoas demonstrarem que estavam buscando endireitar os seus caminhos é quando elas eram batizadas no rio, é quando elas eram submersas na água, como se fosse um banho cerimonial, para limpá-las, para purificá-las daquilo que elas achavam, entendiam, refletiam e percebiam. Diziam: opa, essas atitudes, essa postura de vida, essa maneira de pensar, estes sentimentos que eu carrego, ouvindo a mensagem desse João o Batista, porque Batista não era o sobrenome dele, é porque ele batizava as pessoas. Então, ouvindo a mensagem daquele homem, elas diziam isso, diziam assim: não, eu preciso ser purificado, eu preciso ser transformado. Eu olhei para mim mesmo e enxerguei que de fato não pode ser uma vida como a que eu levo, uma vida que reflita a glória de Deus, porque as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, os direcionamentos que eu tenho para mim, eles destoam da noção que eu tenho de Deus. E aí, cá para nós, trazendo para os dias de hoje, nós somos um país, vamos dizer assim, bem religioso, não é verdade? Cajati, por exemplo, estou vendo o Sensei Neto ali, Cajati tem igreja para todo lado, e aqui em Jacupiranga também. Eu fui buscar o Léo. Você tem que pedir licença para as igrejas para você passar aqui em Jacupiranga, porque está em todo lugar. Então nós somos religiosos, todos nós somos. Dificilmente encontramos um ateu por aí.
Normalmente, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você acredita em Deus? Eu acredito. Muitas vezes nós acreditamos na existência de Deus, mas ter uma vida com Deus não é apenas acreditar que Ele exista, mas é buscar entender a relação que Ele tem ou quer ter comigo e a relação que eu devo ter com Ele, olhando inclusive para o tipo de relação que eu tenho. E essa conversa de Jesus com esses discípulos, nesse momento aqui, tinha a ver com isso. O capítulo 13 acontece exatamente isso. Eu quero lembrar para você que o povo judeu, e Jesus nasceu do povo judeu, Jesus era judeu, eles aguardavam a promessa de um rei, de um Messias, de um libertador. Eles liam as páginas do Velho Testamento, porque eles tinham nas suas mãos o Velho Testamento, e enxergavam uma cena linda. Um dia haveria de vir um rei, e esse rei seria tão poderoso e o reino dele tão forte, que nenhuma nação da terra iria resistir ao povo judeu, e eles dominariam as nações, e eles seriam a nação das nações. Essa era a expectativa deles. E aí nasce então Jesus Cristo. E aí eu disse para você que, num certo sentido da vida, ele era igual a mim e a você. Mas acontece um dia que este João Batista estava num rio, batizando aqueles que chegavam e entendiam que precisavam rever os seus conceitos, seus valores. E quando João Batista enxerga aquele ser humano até ali normal, João Batista, movido pela ação de Deus na sua vida, reconhece que aquele não era um ser humano normal. E ele diz assim: ei, ali está quem vocês devem seguir, porque eu batizo com água, eu faço uma cerimônia aqui com vocês, mas ele vai cumprir exatamente na vida de vocês o que esta cerimônia simboliza. O batismo das águas é um símbolo daquilo que o Espírito Santo de Deus, daquilo que a pessoa de Jesus Cristo faz na vida da gente. E aí ele começa o seu ministério dito terreno, e começa a ensinar, pregar, fazer milagres. Coisas extraordinárias começam a acontecer, coisas que os seres humanos comum não conseguem fazer. E aqui nesse momento, no capítulo 13, eu não li com vocês, mas já citei hoje, Jesus tira sua roupa, eles estavam num momento de alimentação, de ceia. Ele tira sua roupa de cima, sua túnica, pega uma bacia com água, se ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a lavar o pé deles. Só que quando ele chega no pé de Pedro, o apóstolo Pedro fala: opa, senhor, espera lá, o meu pé não. Quem sou eu para o senhor lavar o meu pé? Aí Jesus diz assim para ele: Pedro, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim: não, peraí, então, Jesus, então a conversa mudou. Então, se for assim, então o senhor lava tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor. Aí Jesus diz assim para ele: Pedro, você já está limpo. E para aqueles que já estão limpos, basta apenas lavar os pés. É nesse contexto aqui que Jesus está conversando com eles, e aí chega nesse momento que nós estamos lendo aqui. Por quê? Porque ele começa a falar para eles o seguinte: isso que vocês viram eu fazer aqui, lavar os pés de vocês, eu quero que vocês entendam que eu sou o Senhor. E mesmo sendo o Senhor, eu estou aqui me humilhando, me abaixando, me dobrando diante de vocês e lavando os pés de vocês, para que vocês aprendam o exemplo, para que vocês enxerguem o que de fato Deus quer que vocês vejam da vida. E aí eles começam a conversar e travar essa batalha com ele, tentando entender o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus muda de assunto e começa a falar com eles a respeito de um caminho. Ele iria para um lugar, e aí ele diz para eles: vocês sabem para onde eu estou indo. Aí Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, não temos nem como então saber o caminho. E aí eles entram nessa conversa, e aí Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Notem o artigo que não está aqui por acaso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é eu sou um caminho, não é eu sou uma verdade e não é eu sou uma vida. É eu sou estas três coisas. E aí ele diz assim: e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é a dificuldade do ser humano tão brilhante, tão capaz, como eu falei para você, capaz de colocar um foguete no espaço, satélites no espaço, andar pelo espaço, ou flutuar por lá, sei lá, mas com dificuldade de entender que existe um Deus acima de todas essas coisas. Você está aqui hoje, e quem sabe você está olhando um monte de crianças de kimono, o pastor lá com o kimono, você veio aqui a convite, você veio aqui para uma cerimônia, mas eu quero dizer para você que existe para a vida de cada um de nós um único caminho. E eu e você precisamos decidir por qual caminho nós vamos andar. Por qual caminho a minha vida vai ser dirigida. E eu queria notar essas três palavras brevemente com você: caminho, verdade e vida. Por caminho, a palavra aqui, caminho, não é simplesmente uma delimitação no chão, que eu sei que é por aqui que eu devo andar. É mais profundo um pouco o entendimento disso. Porque lembra o contexto que eu acabei de dizer para você? Jesus lavando o pé dos discípulos e dizendo: eu estou dando um exemplo a ser seguido. Então a palavra caminho aqui tem a ver com um estilo de vida. A palavra caminho aqui não é a semelhança desse corredor, uma delimitação para você passar por ela, mas é uma maneira de viver a vida. É uma maneira de pensar a vida, é uma maneira de enxergar a vida, é uma maneira de enxergar as pessoas. Irmãos, religião, religiosidade é diferente de viver relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Porque eu disse para você que nós somos religiosos, eu disse para você que Japupiranga está cheio de igrejas, eu disse para você que Cajati está cheio de igrejas, mas eu sei que você sabe que nós vivemos em duas cidades, Cajati muito mais do que aqui, bastante violentas. Porque há muita religiosidade, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar o caminho. E elas estão pensando em Cristo talvez como um caminho. Estão talvez querendo chegar a Deus de alguma forma. E fazem os seus rituais, por mais diversos que sejam, religiosos, buscando a Deus. E isso é bom. E isso é interessante para o ser humano, buscar a Deus. Só que a Bíblia vai dizer para mim, é a Bíblia. Não é esta igreja ou este pastor. Eu estou lendo um texto da palavra. Que existe uma maneira, que existe um jeito de ser, um jeito de viver, de pensar e de sentir, que um ser humano, que nasceu em carne como eu e você, mas distinto de nós, porque fazia as coisas tremendas, diferentes das nossas. Este ser humano nos dá este exemplo, ele nos mostra a maneira de viver. E quando a gente pensa em Deus, e quando a gente pensa em Jesus, e quando a gente pensa no Espírito Santo, quando a gente pensa na Trindade, esse negócio dá um nó na cabeça da gente e dos teólogos ao longo da história. E a discussão vai longe, porque como é que a gente explica que Deus é um só, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tal, isso, aquilo? A Bíblia diz para mim que Jesus Cristo, sendo Deus, não quis ficar lá no seu trono de Deus, olhando para a nossa desgraça, para o nosso sofrimento, para as nossas tristezas, incertezas e medos. Ele se faz carne, ele habita aqui no nosso meio, ele vive entre a gente. E aí eu enxergo Jesus Cristo, por exemplo, em algumas situações da Bíblia, orando ao Pai, falando com o Pai. A oração do Pai Nosso, que nós repetimos muito, é uma maneira dele nos ensinar a orar. Ele se dirige ao Pai: vocês orarão assim, Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus, um pouco antes de ser traído e levado depois a julgamento e na sequência à cruz, ele vai com seus discípulos ao Getsemane, ele se afasta um pouquinho deles, ele vai orar e ele fala com o
Pai. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Aí na nossa cabeça você fala: peraí, se ele é Deus, por que ele está parando lá para conversar com Deus, como se ele não fosse Deus? Tem hora que parece que ele está aqui, tem hora que ele vem para cá. Esse troço é doido para entender. É que na verdade, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador da minha e da sua vida, está fazendo todo o possível para que gente limitada como eu e você entenda quem é Ele. E no exemplo que o Senhor Jesus dá, por isso ele se torna um caminho, na verdade o caminho para mim e para você, é que Ele é humilde a ponto de lavar o pé dos discípulos, mas Ele é completamente dependente de Deus a ponto de dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porém, faça-se a sua vontade. E às vezes eu e você, nós não queremos saber da vontade de Deus, mas nós queremos ser religiosos. Eu e você queremos cumprir todos os requisitos da religião. O apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo, como bom judeu, e tem hora que a gente lê os textos de Paulo na palavra de Deus, a gente diz: puxa vida, que ser humano arrogante. Porque ele fala: eu sou judeu do bom. Só que chega um momento da vida dele, quando ele conhece de fato a Jesus, que ele diz assim: e tudo aquilo que eu fui antes, eu considerei como nada na minha vida, porque agora de fato eu estou entendendo que o que o ser humano precisa não é de religião ou de religiosidade, mas é de experiência íntima com Deus. E Jesus está dizendo aqui: esse caminho, essa maneira de viver é justamente isso. É você saber viver dependendo única e exclusivamente de Deus, sabendo a vontade de Deus para a sua vida. Isso é o caminho que Jesus quer dizer. O nosso projeto aqui, está aqui, um J bem grande, 146. É João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não teria sentido nenhum nós ajudarmos essas crianças a se tornarem muito disciplinados, se nós não disséssemos para eles que a melhor das disciplinas não leva o homem para Deus. Porque a melhor das disciplinas não é, nunca foi, nem será um caminho para Deus. O melhor dos cidadãos, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor professor, o melhor profissional, o melhor pastor, não é isso que nos leva a Deus, mas é o caminho, que é só um. E aí Jesus diz: além de ser o caminho, além de ter esse jeito de viver que vocês precisam saber qual é, eu também sou a verdade. E a verdade, meus irmãos, neste caso, não é apenas uma afirmação que eu faço e que o outro faz, e que talvez de muito falar aceitamos aquilo como uma verdade, mas é na essência. O que ele diz é o que de fato é. E aí, quando ele está conversando com os discípulos perguntam assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim: não, espera lá, vocês não estão andando comigo e já faz um bom tempo? Vocês não estão vendo as coisas extraordinárias que eu faço, os milagres que vocês têm visto acontecer? Vocês ainda me pedem para que eu mostre o Pai? Vocês não entenderam ainda que quando vocês olham para mim, de fato vocês estão enxergando o Pai, porque eu e o Pai somos um? Aí ele diz: olha, se vocês não querem crer nisso, creiam pelo menos que eu e o Pai somos um, porque nós fazemos as mesmas obras. Então olhem pelas obras. Então o Senhor Jesus está testificando para eles que o que ele diz é de fato o que precisa ser dito, ouvido e aceito. Isso é a verdade. E o ser humano capaz, lindo como eu e você, quantas verdades nós temos criados para nós mesmos? Ou meias verdades? Quanta gente vivendo pelas suas próprias verdades, pelos seus próprios ideais, pelos seus próprios conceitos e princípios que foram elaborados, não pela divindade, mas pelo ser humano bonito, lindo como nós somos, capazes como nós somos.
mas que não podemos nos comparar a Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aquilo que a Bíblia revela para mim e para você, não é um livro de história, não é apenas uma historinha para a gente ensinar para a criança pequena, mas é a maneira, o caminho das coisas de fato essenciais e verdade. E se eu viver o caminho, o jeito de ser que Cristo deu exemplo, crendo naquilo que a Bíblia ensina, o resultado é a terceira palavrinha chamada vida. Você conhece a biologia? A biologia estuda a vida. E essa palavra biologia, ela vem de bios, do grego. Mas a palavra usada no texto aqui não é bios. É uma outra palavra que a gente no português também traduz por vida, mas que não tem o sentido da vida física. Então, quando Jesus está dizendo aqui vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usou uma palavrinha de 3 letrinhas, zoe, do grego. Esta vida é vida em essência, não é a habilidade do ser vivo, não é o coração que bate, não é o sangue que corre pelas veias, mas é uma qualidade de vida. E ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida abundante. Ora, a vida abundante não é uma vida saudável, não é uma vida feliz, contente, alegre, mas é a vida que está aqui nesse contexto ligado aos muitos aposentos que estão lá na morada do Pai. Porque a Bíblia diz assim para mim, que nada adianta você ganhar a sua vida, bios, e perder a sua alma. De nada adianta realizarmos grandes coisas nesta vida, bios, se não entendermos que Deus tem para nós uma vida em essência. Porque esta vida bios, ela acaba fatalmente para cada um de nós. Mas a vida zoe, essa é para toda a eternidade. E muitos perecem diante do fim da vida bios, mas infelizmente, porque não entendem o caminho, não entendem a verdade, não desfrutam de vida eterna. Não porque Deus não os quer revelar, porque o Senhor faz de tudo, como fez no meio dos discípulos naquela época, de tantas pessoas, curando de formas extraordinárias, para dizer: ei, este que está falando com vocês não é um como vocês, eu sou o Pai e eu somos um. Eu desci da minha glória para vir aqui, para estar perto de você, para dizer que eu te criei, que eu conheço quantos fios de cabelo tem aí na sua cabeça, para dizer para você que nenhuma folha de uma árvore cai sem que eu saiba, para dizer para você, como eu citei aqui, o texto do profeta, que antes de ser formado no ventre da mãe e de sair de lá, o Senhor já nos conhecia. A Bíblia diz para nós que Deus conhece as palavras do meu coração antes que elas cheguem à minha boca. E é isso que Jesus estava tentando dizer para eles: gente, há muito mais do que o que vocês estão enxergando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Ele disse: mas eu estou indo para lá, vou preparar. A cara sabe, eu fico doido quando alguém chega em casa e não está tudo ajeitadinho. Você fica assim também? Chega uma visita e você está ali naquele, você, meu Deus. Aí Jesus diz assim: olha, ele está indo para lá e ele vai preparar a morada. E ele diz: há muitas, 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 muitas. Na verdade, há uma para cada um de nós. Há uma para todo aquele que por fé diz: Senhor, eu quero viver o caminho, eu quero viver essa verdade, e eu sei que se fazendo isso eu terei vida no Senhor e vida eterna. Feche os seus olhos por um instante. Note bem, eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus. Eu não tenho nas minhas mãos o nosso livro de doutrinas da Igreja Batista. Note bem,
Eu não estou te convidando para ser desta igreja. Note bem, eu não estou dizendo para você que este aqui é o seu lugar e que nós somos isso ou aquilo. O que eu estou dizendo para você nessa noite, e Deus te trouxe aqui para ouvir isso, é que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém, por melhor que seja, irá ao Pai se não for através dele, da maneira como Ele ensinou a gente a viver, a partir da verdade que só Ele tem e que é capaz de resultar em vida eterna para mim e para você. Por isso eu quero que você saia daqui hoje com uma consciência muito clara aí no seu coração e na sua mente. Você tem andado pelo caminho, o único e vivo caminho? Você tem permitido que esse Deus tão grande e amoroso, cheio de glória, de poder, de majestade, que foi capaz de inverter e dar uma invertida no pensamento judeu e dizer, não, mas esse não é o rei que a gente esperava. Mas como é que um rei vai se ajoelhar diante dos seus súditos para lavar os seus pés? Porque ele estava mostrando o caminho, o jeito de viver. E o jeito de Deus é abençoar, é cuidar, é amparar, é lavar você por inteiro. Não apenas aquele batismo ritual lá de João Batista, mas é transformar você de dentro para fora. O batismo de João Batista lavava o corpo, a pele, mas o que Jesus quer fazer é transformar a vida da gente por dentro. Não que você seja ruim, não que você não valha nada, de maneira nenhuma. Tanto vale que Ele morreu na cruz por você. Mas é que na verdade, pode ser que você não esteja ainda compreendendo que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderá chegar ao Pai senão por Ele. Por isso a pergunta nessa noite é: quem é Cristo para você? Um símbolo da religião? Ou é alguém com quem você se relaciona no dia a dia através da palavra, através da dependência, da busca? Quem é o Senhor para você? Ele é um conceito bonito da história? Ele foi um revolucionário de uma época? Ou Ele é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou em carne para dizer a mim e a você que nos ama, que quer cuidar de nós, não só aqui, mas por toda a eternidade? E eu quero perguntar para você nessa noite, quem sabe você esteja aqui e você nunca disse: Senhor, eu quero viver assim, quero viver para o Senhor e quero que o Senhor viva em mim. Eu queria perguntar se hoje você quer dizer para Jesus: eu quero, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero aprender mais do Senhor. Confesso que não sei nada, estou ouvindo alguma coisa hoje, mas eu quero conhecer mais do Senhor, da Tua palavra, dessa grandeza, dessa glória. E eu farei uma oração aqui. E se você quiser, eu vou fazer bem devagarzinho. Você vai repetir essa oração comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por estar aqui hoje, aqui em Jacupiranga, aqui onde eu moro, com a minha história, com a minha vida, com tudo que eu já vivi e com todas as minhas expectativas ainda a serem vividas. Eu te agradeço porque neste momento a Tua palavra foi lida e de alguma forma que não sei explicar, algo moveu aqui no meu coração, e eu sei que só pode ser do Senhor, porque não há um vento, não há um emocionalismo, há uma palavra sendo lida e explicada, e algo está acontecendo dentro do meu coração, e eu quero abrir o meu coração e dizer: Senhor, seja dono da minha vida, ajude, guie meus passos,
me ensine a maneira correta aos olhos do Senhor de viver, não aos meus olhos. Me ensine as verdades que são eternas, que permanecem além das sociedades, das épocas, dos modismos, mas princípios de vida que são eternos. E enche o meu coração de vida eterna também, para que ainda que eu esteja morto nesta vida física, eu viva eternamente com o Senhor aí no paraíso. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar, quem são as pessoas que fizeram essa oração? Por favor, dá um sinalzinho aí com a sua mão. Amém. 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 Entenda de uma coisa: quando você se submete a Deus, coisas extraordinárias acontecem, porque o Senhor quer confirmar no seu coração e na sua vida que Ele é Deus. Todo este culto é para dizer para você: Deus te ama e Ele quer cuidar de você. Que você saia daqui nesta noite entendendo que você não é uma obra do acaso, que você não é algo que a ciência está tentando entender o que foi e de onde veio. Você é feitura das mãos de Deus, e Ele é o único que sabe como cuidar bem de você. Que Deus te abençoe e permita que você ande por este caminho, que viva a verdade e que tenha vida hoje e sempre. Amém.